amigas do canal Maluxa Fisioterapia. Sejam muito bem-vindos aqui junto conosco a receber essas orientações. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Estamos mais uma vez trazendo um assunto importante para que você entenda que o nosso organismo ele se mantém equilibrado quando você mantém o seu equilíbrio. Memória de retenção. Que é isso, Nelson? O nosso cérebro tem tipos de memória e capacidade de retenção, que é um dos maiores aspectos fascinantes e complexos do funcionamento do nosso cérebro. Existe a memória sensorial, que armazena informações sensoriais, como visuais, auditivas, olfativas, mas por um período curto. Existe a memória de curto prazo, que retém informações temporárias que são imediatamente necessárias, e as de longo prazo, que você mantém por longos períodos da sua vida. Existem fatores que afetam a retenção da memória: a repetição e o reforço, a emoção e a significação, a organização e estruturação, a falta de sono e a nutrição adequada. Então é importante entender que a retenção da memória, o nosso cérebro, é uma coisa espetacular e nós vamos abordar agora esse assunto. A capacidade de armazenamento da memória humana é um recurso cognitivo extraordinário com uma capacidade de armazenamento impressionante. Olha só, hein? O que é um petabyte? É uma unidade de medida digital que equivale a 1 milhão de gigabytes ou 1000 terabytes. Para ter uma noção do quão grande é essa quantidade de petabytes, poderia armazenar cerca de 500 bilhões de páginas de textos simples ou 13,3 anos de vídeo em alta definição. É uma quantidade impressionante de informação, muito além da capacidade de armazenamento da maioria dos computadores e dispositivos visuais. Vejam que o nosso cérebro humano é, e esse cérebro ele trabalha melhor quando você se hidrata bem, se exercita, faz atividades físicas, né? Junto com exercícios, na verdade, o conjunto de atividades físicas que você executa, a boa alimentação, o sono adequado e também a sua necessidade de equilíbrio naquilo que você faz, naquilo que você executa e você ser uma pessoa extremamente organizada, porque a desorganização também pode desorganizar totalmente o seu cérebro. Comparação da capacidade de memória humana com outras tecnologias. A capacidade de armazenamento da memória humana, estimada em 2,5 petabytes, é realmente impressionante quando comparada a outras tecnologias digitais. Por isso que hoje ainda a máquina não suplanta o cérebro humano. Tá? Hoje ainda não existe essa capacidade de que uma máquina suplante a memória, suplante a capacidade que o nosso cérebro tem. Então, como exemplo, o maior disco rígido de consumo atualmente disponível tem cerca de 20 terabytes, ou seja, menos de 1% da capacidade de memória humana. Tem coisas que eu lembro da minha infância, de 3 anos, 4 anos de idade, que estão quase há 60 anos para trás. E o nosso cérebro armazenou isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos, tudo que nós aprendemos, ela fica armazenado no nosso sistema nervoso central. E esse armazenamento, ele não se perde. Ele pode ser renovado, ele pode ser melhorado, mas a perda nunca. Mesmo os supercomputadores mais poderosos do mundo, projetados para o processamento de dados em larga escala, têm capacidade de armazenamento muito inferior ao do cérebro humano. Composição da memória humana. Nós temos neurônios e células da glia, as sinapses, que são as ligações entre esses neurônios, e os lobos cerebrais, na verdade, são as regiões do nosso cérebro, onde ali se armazena vários componentes, como o movimento, como a memória, como o processo, na verdade, natural do nosso corpo funcionar. Então, os neurônios é onde o cérebro e as células responsáveis pela transmissão das informações. As sinapses são as relações de troca de informações, aonde, como um fio ligado entre vários 80 bilhões de neurônios, eles vão se interligar e mandar as informações. E o lobo cerebral, na região frontal, parietal, temporal, occipital,
e ela desempenha o processamento e o armazenamento de diversos tipos de memória, como a memória do trabalho, a memória episódica e a memória semântica. Ali que são guardados todos os processos que nós executamos, que nós aprendemos e que nós realizamos. Tipos de memória de curto e longo prazo. A de curto prazo são ações temporárias que você, por exemplo, visualiza e às vezes até esquece. As de longo prazo ficam para toda a sua vida. E os processos de consolidação, que são a transferência da memória de curto a longo prazo para dentro do seu cérebro. E a consolidação e a repetição é que vai fazer com que consolide essa forma de pensar. Por exemplo, você pega seu carro todo dia e vai para o trabalho. E trocou o local de trabalho. E naquele local você nunca tinha ido. Então você vai uma vez, duas vezes. Na terceira vez, e hoje o GPS te leva para qualquer lugar, na terceira vez você não vai usar mais o GPS, porque você memorizou o caminho que você faz para você chegar naquele ponto e você não vai precisar mais, porque o seu cérebro já guardou passo a passo aquilo que você está executando para chegar naquele ponto. O funcionamento da nossa memória, ele codifica as informações pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato. Ele armazena as memórias de curto ou longo prazo. Se é algo que você não tem muito benefício, que não vai te trazer nenhum benefício, você não vai guardar. Agora, coisas que você precisa futuramente, você vai guardar sim. Você tem, na verdade, usa o que está armazenado em você, evocação, para que você execute aquela coisa que você precisa executar. E a reconsolidação é quando você repete novamente esse bom funcionamento. Fatores que influenciam a capacidade da memória. Primeiro, atenção e concentração, o ruído, as coisas que estão ao redor podem atrapalhar totalmente essa atenção e essa concentração. A idade e o envelhecimento podem causar prejuízos à consolidação dessa memória. Agora, a memória de longo prazo, as pessoas não esquecem, mesmo com problemas de cognição, tá? Lógico que numa evolução dessa cognição, isso pode atrapalhar muito. E o estilo de vida que você leva. Se você é uma pessoa equilibrada, tem uma alimentação equilibrada, faz prática de atividade física, tem uma estimulação mental, lê bastante, escuta coisas saudáveis, você vai ter um elevado índice de memória na sua velhice. A importância da memória no aprendizado e na cognição. Uma das coisas hoje que prejudica, na verdade, essa consolidação da memória hoje são os smartphones, gente. Porque isso totalmente desvia a atenção, tá? Porque isso tira a eficiência da memória. Você tem um prejuízo a nível de planejar, resolver problemas e tomar decisões de forma eficaz. Você sempre vai depender de alguma coisa para fazer essa execução dessa decisão. E essas tarefas que você tem que executar a médio, curto ou longo prazo ficam, às vezes, dependentes do smartphone. Técnicas para melhorar a memória, você deve repetir várias vezes aquilo que você executa, foi o exemplo do caminho para o trabalho, por exemplo. Tá? Essa associação de mnemônica, ou seja, algumas referências que você pode dar para gravar aquilo que você necessita. Você tem que estar atento e concentrado naquilo que você vai executar, porque as distrações vão evitar e não vão engajar você ativamente no conteúdo que você vai executar. E você tem que ter um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, uma boa hidratação, atividade física. Aplicações práticas na capacidade da memória. A incrível capacidade da memória, estimada em 2,5 petabytes, tem diversas aplicações práticas no nosso dia a dia. Ele nos permite lembrar de informações importantes, desde contatos pessoais até detalhes de experiências passadas. Essa memória é essencial para o processo de aprendizagem, permitindo que construamos conhecimento e desenvolvimento de habilidades ao longo da vida. Algumas implicações que podem causar hoje essas alterações, a enorme capacidade de armazenamento da memória humana, estimada em 2,5 petabytes, tem implicações significativas para o desenvolvimento da inteligência artificial. Esse volume de dados compensa em muito as limitações e capacidade de armazenamento e processamento dos sistemas
da inteligência artificial. O que acontece, na verdade, é que a plasticidade cerebral, ou seja, a consolidação da memória, ela pode ter prejuízos quando você muda a sua atenção naquilo que você executa. Os desafios mais comuns hoje é você entender que o seu cérebro é um computador espetacular que pode aliar a isso novos conhecimentos, novas complexidades, novas ações, e essas ações somente você pode empreender para que você tenha essa qualidade. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A capacidade do nosso cérebro em memorizar, em guardar informações, em gerar novas informações, para que nós possamos desenvolver a capacidade do conhecimento, a capacidade da cognição e o desenvolvimento como ser e como atividade que você executa. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção. Aguardo vocês em um novo vídeo. Até mais e um grande beijo em seu coração, pessoal.